Atos 2, 37 até 41. Veja que bacana. Que episódio legal de ser ouvido, de ser vivenciado. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Percebe que aqueles a quem Deus chama e aqueles que recebem de bom grado, que ouvem este chamado de Deus, eles recebem um presente que é o dom do Espírito Santo. Está aqui, bem claro o que Pedro falou. E Pedro, o que ele estava falando não era dele mesmo, né? Tem um trecho na Bíblia, eu não me lembro onde, mas é interessante, que toda escritura divinamente inspirada, né, ela foi escrita por homens. Tudo que está escrito foi escrito por homens que não escreveram de sua particular interpretação, de sua vontade própria, mas foram inspirados por Deus. Então tudo que está escrito aqui foram escrito por homens naturais como nós. Homens frágeis, mortais. Mas o Espírito Santo agia na vida deles quando escrevia essas coisas. E o interessante aqui, o que me chamou muito a atenção, é isso: arrependei-vos. Pedro pregando, né? Falando de Jesus, de tudo que ele tinha feito, da sua crucificação, ressurreição, e obedecendo a ordem dele, porque ele falou: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ele falando para aquele público, né? O público ali estava atento, ouvindo as suas palavras, porque ele estava falando não dele mesmo, mas inspirado pelo Espírito Santo. Peraí, inspirado pelo Espírito Santo? Sim, inspirado pelo Espírito Santo. Se a gente voltar um pouquinho aqui no livro de João, né? Jesus entra aqui no meio deles depois da ressurreição. Jesus entra no meio dos discípulos que estavam ali, né, preocupados com toda aquela situação depois da morte de Jesus, e ele havia dito que ressuscitaria. Ele fala assim: paz seja convosco. Está no capítulo 20 de João, no versículo 21 e 22, e até o 23. Veja bem, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai, Deus, me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Tá vendo só? Como que as pessoas que estão servindo a Deus, receberam um chamado de Deus, elas recebem algo maior que lhes capacita a fazer o que fazem. Não estão fazendo por si só, por sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. E ele segue, no versículo 23 está escrito: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes,
lhes serão retidos. Olha que responsabilidade que tem as pessoas que são chamadas para o trabalho divino. Não é? Então, lá na frente, onde nós estamos, Pedro, depois cheio do Espírito Santo, anunciou essa verdade, essas boas novas às pessoas, ali daquela ocasião, e disse-lhes, né, porque eles, depois de terem ouvido o que Pedro pregava, o que Pedro falava, eles perguntaram, né, aqui está escrito que as pessoas ali compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Perguntaram a eles, mas o que nós vamos fazer diante de tudo isso? E Pedro responde, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E ele fala, a promessa do Espírito Santo é para aqueles que creem e recebem, né, no momento em que aceitam, no momento em que se inclinam para Deus, ouvindo a sua palavra e aceitando o que foi dito, eles recebem o dom do Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. E Pedro continua, esta promessa vos diz respeito a vocês, a vós. Né? Vocês que estão aí ouvindo, essa promessa é para vocês. E ele continua, não só para vocês, mas também a vossos filhos e a todos que estão longe, porque tinha muita gente ali da comunidade, ali dos judeus, dos amigos ali, eles estavam longe. A promessa diz respeito a eles. E não para por aí. E a todos quantos estão longe, ponto e vírgula, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então essa palavra, primeiramente, foi lá pregada ali, para aquela comunidade. Mas Deus está chamando pessoas em todo o mundo, e nestes dias, muito mais ainda. Né? A cada dia que nós vivemos na terra, nós ouvimos disso. Né? As pessoas estão anunciando esta verdade de Deus, porque está escrito também que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Isso aí é reconciliação, é Deus chamando as pessoas à reconciliação, a todos os que estão longe e a tanto quantos Deus chamar. Entendeu? E o que é isso? A promessa do Espírito Santo, a capacidade, a capacitação para também depois ir viver este evangelho, viver esta verdade de Jesus Cristo. Costumo dizer que todas aquelas pessoas que serviram a Deus receberam dele o dom de sabedoria, o dom do Espírito Santo. Porque a partir do momento em que a pessoa recebe na sua vida o Espírito Santo, ela passa a ser uma nova criatura. Está escrito, Paulo escreve isso, né? Ele diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então a pessoa é uma nova criatura, porque recebe algo divino, recebe algo de Deus, do Espírito Santo. Mas quem são as pessoas que recebem? Porque tem muitos que ouvem o que eu estou falando aqui. Tem muitos que ouvem, mas ignoram, rejeitam, não querem saber. Mas aqui, na parte final desse trecho, no versículo 41, está dizendo assim, de sorte que foram batizados, veja bem, de sorte que foram batizados os que de bom grado, o que é de bom grado? Espontaneamente, receberam isso espontaneamente,
aceitaram essa palavra espontaneamente, sem forçar, sem amarrar no pescoço, empurrar. Entendeu? Simplesmente ouviu e falou, puxa vida, isso aí faz sentido, essa questão aí tem sentido. É Deus falando mesmo, estou sentindo isso aqui na minha vida, estou sentindo isso no meu coração. De bom grado receberam a sua palavra. Tá vendo? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 almas. Não parou ali. Tem muitos outros momentos em que eles continuaram a falar dessa verdade de Deus. Não é conto da carochinha, é uma realidade. Está entendendo? Esplêndido, sensacional, sensacional. Para mim, isso é uma bênção de Deus. É a bênção de Deus. Boa noite. Deus te abençoe. Que você também, se ainda não recebeu, que possa, de bom grado, aceitar essas palavras e receber de Deus, em Cristo, o Espírito Santo. E aí, essa pessoa que você era até então, deixará de existir. Agora você passará a ser uma outra pessoa, uma nova criatura. Né? É a conversa que Jesus teve com, como é que chama? Com Nicodemos. Jesus falou, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Mas como, né? Nicodemos não entendeu essa questão. Como é que é essa questão de nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe e ser gerado novamente? Falei, não, Nicodemos, não tem nada disso. Jesus falou, não é isso não. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha que interessante. Aquele que não nascer da água é o nascimento natural. Não é? A gente não está lá dentro da bolsa, lá, né, na água, dentro lá do ventre da mãe. Né? Nascemos a primeira vez. Aí ele fala, aquele que não nascer da água, nasceu uma vez. E do Espírito. Segundo nascimento, o novo nascimento, que é isso daqui, ó. Receber o Espírito Santo. Uma outra vida. Aquele que não nascer de novo, aquele que não receber o Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Tremendo, tremendo. Isso é sensacional. Deus te abençoe, viu? Fique com essa palavra no seu coração. E tenha um bom dia. Já passa da meia-noite aí. Tenha um bom dia. Deus te abençoe ricamente. Que essa palavra chegue no seu coração. Ou alguns que já chegaram, glorifique a Deus, porque isso é a maior riqueza que o ser humano pode adquirir aqui na Terra. E sem esforços, apenas agradecer, de bom grado receber. Não precisa pagar nada, não precisa pagar nada. É crer e vai receber o Espírito Santo. Não tem dinheiro que pague. Deus te abençoe.